21 de março. Fazendo as coisas com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Como Deus quer que nós o adoremos? Esta é uma pergunta que tem sido feita por diferentes denominações ao longo dos séculos. Na igreja em que cresci, lembro-me do que pensávamos de qualquer igreja que tivesse cultos religiosos radicais. Nós considerávamos essas pessoas inapropriadas, porque seus cultos não eram conduzidos com decência e ordem, pelo menos não segundo a nossa perspectiva. Porém, ao longo dos anos, aprendi que com decência e ordem pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. O que é aceitável para um grupo pode ser ultrajante e ofensivo para outro. O que é considerado santo, meigo e tocante por um grupo pode ser visto como chato e enfadonho para outro. Todos têm sua própria opinião sobre o que é adequado ou inadequado na adoração. O corpo de Cristo é composto por um número excessivamente grande de grupos diferentes para relacionar todos aqui, como católicos, ortodoxos, batistas, episcopais, metodistas, pentecostais e carismáticos. Portanto, não deve ser surpresa que os cristãos tenham diferentes opiniões sobre a maneira certa e errada de adorar a Deus. Também não deve ser surpresa que a maioria das pessoas presuma que a maneira de elas adorarem é a mais bíblica. Então, quem está certo e quem está errado? Só existe um único modo correto de adoração? Poderia haver espaço para uma variedade de diferentes expressões de adoração no reino de Deus? E estamos prontos para nos perguntarmos honestamente: as minhas opiniões sobre adoração são influenciadas somente pela Bíblia ou também são influenciadas por minha cultura e criação? Quais são as diretrizes estabelecidas na Bíblia? Você pode pessoalmente acreditar que louvor e adoração com instrumentos, palmas, danças e todos os tipos de celebração é a abordagem correta à adoração. Ou você pode ser uma pessoa que ama uma forma mais tranquila e estruturada de adoração, com hinos e música de órgão. De qualquer maneira, você pode ter uma infinidade de passagens para apoiar a sua convicção e a sua visão sobre como a adoração deveria ser. Entretanto, o Novo Testamento nos dá basicamente uma única regra a seguir quanto a essa questão do que é aceitável e adequado na adoração. Essa regra é encontrada em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, onde o apóstolo Paulo nos diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A expressão com decência é a palavra grega euschemonos. Além deste versículo, a palavra euschemonos é encontrada somente 2 outras vezes no Novo Testamento. Em Romanos capítulo 13, versículo 13, e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12. Nesses 2 lugares, ela é traduzida como fazer algo dignamente ou andar dignamente. Transmite a noção de algo que é feito adequadamente em vez de inadequadamente. Tem mais a ver com a intenção e motivação do que a atitude exterior, embora tal boa intenção sempre resulte em ações corretas. A palavra ordem é a palavra grega taxis. Transmite a ideia de algo feito de maneira adequada ou em conformidade com a ordem. O historiador judeu Joséfo usou a palavra taxis quando registrou a maneira ordenada de o exército romano erguer seus acampamentos, indicando que eram ordenados, organizados e bem planejados. Os comandantes não se envolviam em planejamento de última hora. Seus acampamentos não eram feitos às pressas, e sim montados de modo organizado e bem ponderado. Joséfo usa a palavra táxi também para descrever a maneira de os judeus essênios serem respeitosos com os outros. Esses judeus esperavam os outros terminarem de falar antes de terem a sua vez e falarem.
Em sua descrição desse comportamento entre os essênios, Joséfo usou a palavra táxis para retratar pessoas respeitadoras, reverentes, corteses, prestativas, bem-educadas e cultas. Tendo em conta esses significados, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, poderia ser traduzido como: que tudo seja feito de maneira adequada e apropriada, que seja organizada, bem planejada, respeitosa, bem educada, refinada. Isso escancara a porta para todos os tipos de adoração. Ela pode ser silenciosa, alta, suave e vigorosa. O importante é que o tempo de adoração não seja algo feito no último minuto, sem reflexão ou organização. Afinal, estamos falando sobre crentes se reunindo para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, quando planejamos uma adoração coletiva, deve ser bem planejada e organizada. Além disso, nosso tempo de adoração juntos deve ser bem comportado, respeitoso e refinado. Um grupo de crentes pode ser ousado, barulhento e educado, tudo ao mesmo tempo. Eles podem também ser suaves e silenciosos e, ao mesmo tempo, rudes e ofensivos. O estilo, o uso dos instrumentos e o nível de volume não são as maiores questões na mente de Deus. A grande questão em sua mente é: qual é a intenção e a motivação deles? Se a intenção e a motivação do grupo forem corretas, sua adoração será acompanhada por uma atitude que reflete o caráter de Jesus Cristo. Por isso, não fique incomodado se outros adorarem de forma um pouco diferente de como você está acostumado a adorar. Jesus está escutando o coração deles. Ele está observando para ver quanta energia e previsão eles colocam no plano antes de entrarem em sua presença. O modo de adoração deles pode ser diferente do seu, mas se estiverem adorando a Deus com o coração puro e com todo o seu ser, você pode ter certeza de que a adoração deles é aceitável a Ele. A verdade é que Deus está mais interessado na condição do seu coração do que no estilo de adoração que você usa no formato de culto da sua igreja. Assim, em vez de colocar o foco em quem tem o melhor modo de adoração, concentre-se em saber se você tem um coração aberto e puro diante de Deus. Minha oração para hoje. Senhor, quero valorizar todo o corpo de Cristo e não julgar os outros porque eles adoram de maneira diferente de mim. Por favor, perdoa-me pelas vezes em que fui tão crítico, intolerante e fechado com quem quer que faça as coisas de maneira diferente do que estou acostumada a fazer. Ajuda-me a ver os maravilhosos gostos que tu colocastes na tua igreja e a aprender a apreciar e desfrutar a maravilhosa mistura e as variedades que existem em tua família. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou tolerante e compreensível para com aqueles que adoram a Deus de maneira diferente de meus amigos e de mim, desde que adorem a Jesus e façam isso de todo o coração. Eu agradeço a Deus por eles. Escolho fazer tudo o que estiver ao meu alcance para demonstrar respeito e honrar a maneira de os outros se sentirem mais à vontade para adorar a Deus. Se Deus vê o coração deles e recebe a sua adoração, eu não estou em posição de julgar ou condenar. Pelo resto da minha vida, não tomarei mais uma posição contenciosa contra aqueles que representam partes da igreja diferentes da minha. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você foi dogmático e crítico sobre as formas de adoração de outras pessoas? 2. Após ler a pedra preciosa de hoje, qual atitude você pensa ser correta você ter em relação aos diferentes modos de adoração de outras pessoas? 3. Segundo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, qual é a coisa mais importante para você se preocupar sobre o modo como a igreja adora a Deus?